bem-vindos. Teremos agora a palestra É Preciso Debater o Ensino Remoto Emergencial, que será apresentada pela professora Liz Leandra Machado. A professora Liz Leandra Machado é professora efetiva no Unif-Sudeste MG, Campus Santos Dumont, e pesquisadora pelo CNPq, FAPENIC, Fundep e CAPES. Possui graduação em Administração de Empresas, Engenharia de Produção e Pedagogia. Atualmente está cursando bacharel em Direito na Universidade Estácio de Sá, Unesp, e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Metodista de Piracicaba. É mestra em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Desenvolve projetos institucionais de pesquisa e de extensão nas áreas das engenharias, ciências socioaplicadas, educação e educação à distância. Aproveitando para agradecer por aceitar o nosso convite e pela disponibilidade de participar do nosso evento. Muito obrigada, professora. Agradecer também a presença de todos e todas os da casa e também os presentes de outras universidades. E aproveitamos para relembrar algumas informações. Todos devem manter seus microfones e câmeras desligados. Todas as dúvidas serão tiradas no final da palestra, podendo ser enviadas a qualquer momento pelo chat. Lembrando que os certificados serão disponibilizados através da plataforma íntegra para os internos do ICE e enviado por e-mail aos demais participantes. Enviaremos no final da palestra um formulário que deve ser preenchido como comprovante de presença. Uma boa palestra a todos e todas, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Bom dia a todas e todos, como a Johanna falou, eu sou professora Liz, prefiro que me chame de Liz, e sou professora das engenharias no Instituto Federal do Sudeste de Minas, Campus Santos Dumont. Não liguem para o currículo, né, porque eu já estou velha, né, então, assim, vocês, quando chegarem à minha idade, serão muito, muito, muito melhores, né, do que eu. Enfim, então nós vamos começar a nossa apresentação. A comissão organizadora falou comigo que seriam 45 minutos de apresentação e depois abriremos para debate, tá? Então, comecem já a colocar aí os questionamentos para a gente poder depois discutir. Eu vou lá tentar aqui compartilhar, né? Porque nós estamos nessa era agora. Vamos lá. Todo mundo funcionou aí, né? Johanna, por favor, responda para mim, querida, ou você ou Larissa, para ver se está tudo direitinho. Tudo direitinho, isso. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Primeiro eu vou contextualizar, pessoal, o que é que está acontecendo em relação às nossas condições sanitárias aqui no país, né? Em relação ao Covid, porque foi essa pandemia que nos levou à nossa conjuntura atual, né? Política, econômica, financeira, enfim. Então, ontem, esses são dados de ontem, 110.019 perdas de vida de brasileiras e brasileiros aconteceram, né? Nós temos 3.411.872 diagnósticos de Covid. A média de mortes está 989 óbitos, e aqui em Minas Gerais, 4.306 perdas de vidas. Mas vejam bem, isso não são dados oficiais, nós sabemos que em dados oficiais isso aí pode ultrapassar mais de 200 mil pessoas. E em Minas Gerais, o que é interessante... Ai, meu Deus, travou aqui, peraí, gente. Eita, travou mesmo. Só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Pronto. Em Minas Gerais, nós sabemos que o que está acontecendo são as subnotificações, que não estão testando todas as pessoas. Então, aí vocês podem ver nesse mapa, né? Nós estamos entre os 3 estados, nós aqui em Minas Gerais, entre os 3 estados que ainda estão com maior alta de mortes
pelo vírus, né? Nós estamos com um acréscimo diário de 27% de mortes. Gente, alguma coisa... Isso. Então, vamos contextualizar aqui esse negócio, não sei como é que eu faço para ocultar, enfim. A crise sanitária que vivemos assume proporções trágicas no país, o que nós chamamos de necropolítica. O que é a necropolítica? Esse é um resumo bem tranquilo, que todos irão entender que o governo decide quem vive e quem morre, tá bem? E quem é que está morrendo? É a classe trabalhadora, né? É o preto, o pobre, o trabalhador, né, que precisa, obviamente, do SUS para poder, e precisa trabalhar, né, e precisa sair de casa. E por que isso? Por conta da incapacidade do governo federal de seguir recomendações científicas. Nós sabemos que é um governo anti-ciência e é um governo negacionista, nega o tempo todo o que está acontecendo no país. Não oferece condições econômicas para que a população mais vulnerável, essa que eu falei, né, o trabalhador, preto, pobre, fique em casa e não oferece esse tipo de condição. Então, a mulher, ela precisa, pobre, ela precisa sair para poder trabalhar, porque a patroa, né, não oferece nenhum subsídio para ela poder ficar em casa. Então, ela fica nesse trânsito, obviamente será infectada. E não retomar o investimento em saúde, educação e tecnologia, sucateadas pela política de ajuste fiscal por meio da emenda constitucional 95. Esse daí é o pai, né, da emenda constitucional, ou que à época, isso foi em 2016, que foi chamado PEC da morte, PEC, né, do teto dos gastos, PEC do fim do mundo. O que essa PEC, né, o que essa emenda constitucional fez lá em dezembro de 2016? Ela congelou durante 20 anos os recursos do orçamento da União para despesas básicas, incluindo saúde e educação. Então, hoje, como que está aí o piso, como nós somos, né, da área de exatas, né, eu coloquei aí alguns gráficos. Então, como que está o piso per capita investido em saúde, desde 2013 até 2020? Vocês viram, né, podem perceber que houve um decréscimo e que, atualmente, nós nós investimos R$555 para a saúde de cada brasileiro. Isso mesmo na pandemia, tá, gente? Isso mesmo na pandemia, mesmo nessa crise sanitária. Então, ao invés de crescer o investimento público federal per capita em saúde, tem se retirado investimentos, considerando que a população está envelhecendo, e a gente sabe que quando a gente envelhece, a gente gasta muito mais com saúde, né? Bom, por que é importante revogar a emenda constitucional 95? Porque entre 2018 e 2020, os recursos para a saúde sofreram queda de 20 bilhões de reais em decorrência à emenda constitucional 95, o que vem comprometendo profundamente as condições de enfrentamento da pandemia da Covid. Por isso, necropolítica. É importante lembrar que mesmo antes da pandemia, a educação, a ciência e a tecnologia já estavam enfrentando uma crise profunda de financiamento. O contingenciamento do orçamento impossibilitava o funcionamento das universidades federais e institutos federais até o final de 2020. O orçamento da CAPES foi reduzido em 50%, e do CNPq teve redução de 90% para apoio à pesquisa, e o do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia também teve 90% dos seus recursos contingenciados. Por que revogar a emenda constitucional 95? A gente falou da saúde, agora a gente fala da educação. Veja aí o investimento, né, que foram feitos, né, para a educação desde 2016, quando houve, né, a aprovação da emenda constitucional. Então, nós tínhamos 103 bilhões e 405 milhões. Hoje, aí vocês verem, né, dá para poder perceber que houve
um decrescimento, né? Uma redução. Aí chega em esse ano, 2021, nós temos, não, minto, em 2020, 95 bilhões, que até ontem nós gastamos 50 bilhões e 590 milhões, e para o ano que vem, já foi falado há uns 7 dias atrás, semana passada, que nós teremos uma redução de 4,2 bilhões na educação, que vai ser dividida entre a Universidade Federal, institutos federais, vai ser retirado, né, de universidades federais, institutos federais e também da educação básica. Aí fala sobre o corte, né, de 4,2 bilhões no orçamento da pasta para 2021, então está aí 1 bilhão da universidade, 434,3 milhões dos IFES e 2,75 bilhões da educação básica. Esses cortes, esses 4,2 bilhões, o que será cortado com isso? Ó, despesa como água, luz, contratação de terceirizado, obras e reformas, compras de equipamentos, realização de pesquisa e também assistência estudantil. Aí a gente vai lá para a retomada do ensino presencial. A retomada do ensino presencial durante a pandemia da Covid agrava ainda mais a situação? Obviamente. Por quê? Porque esses gastos serão mais altos com a compra de equipamentos de proteção, reforços nas equipes de limpeza e adaptações nas salas de aula, aberturas de janelas, né, e sistemas de ventilação. Bom, aí estamos nós. Por que eu falei disso tudo até agora? Liz, né, tem algumas pessoas que questionam assim, Liz, mas você está falando de política, né? Política, eu não gosto de política, não é isso? O que me interessa política? Seguinte, viver é um ato político. Se um cano lá fora da sua casa estoura lá na rua, ou você está com um buraco lá na sua rua, quem é que vai tapar? É você? Então, você... Não sou eu, é a prefeitura, né, Liz? É a prefeitura. Então, você precisa de política pública. Mas eu não preciso do SUS. Mas eu estou na Universidade Federal. Se você caminha numa universidade federal, como acontece aqui em Juiz de Fora, você precisa de política pública, porque se fosse privado, você não entraria, ou pagaria para poder entrar. Então, viver é um ato político, tá bem? Então, é em meio a essa crise profunda que as docentes e os docentes, os estudantes e as estudantes são chamados a se posicionarem frente a essa situação emergencial. É aqui que a gente começa a falar sobre o ensino remoto emergencial. Considerando que a defesa da saúde e da vida deve ser prioridade absoluta, quando é que se defende o retorno seguro às atividades presenciais? Quando é que se defende? Eu, por exemplo, falei que só saio de casa se tiver vacina. Eu sou grupo de risco, né? Então, eu só saio de casa se tiver vacina. Então, tá aí, a partir do conhecimento da evolução do número de casos e de um sistema de testagem abrangente e eficiente, e que estejamos diante de uma queda substancial do número de casos, de perdas de vidas e que haja vacina. Bom, essa realidade torna inescapável o debate sobre o que vem sendo chamado de ensino remoto emergencial, ou o famoso ERE. Dado que tudo aponta para a total viabilidade da retomada presencial do calendário acadêmico neste ano, como já vem sendo indicado por diversas universidades, IFES e demais instituições públicas, é essencial que nos posicionemos sobre o ERE. Olha aí, esses dados são de maio de 2019. Em maio de 2019, as situações das universidades federais demonstravam que somente 6 universidades estavam mantendo aulas à distância e os professores em trabalho remoto. Quais eram elas? Universidade Federal do ABC, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Fronteira Sul, Federal de Santa Maria e a Universidade Federal de Itajubá. As demais estavam com atividades suspensas e organizando o trabalho remoto para registro e controle. Daí, dos aproximadamente 1 milhão de estudantes matriculados nas 69 universidades, somente 100 mil estavam com atividades remotas via EAD,
enquanto 960 mil estudantes estavam com atividades acadêmicas suspensas. Isso é muito problemático, nós não estarmos na universidade. Isso é muito problemático. Hoje, isso aí é um desenho que o professor Felipe Rosa me enviou. Ele é professor, doutor na área de física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí ele fez esse mapa, colocou até a nossa Universidade Federal aqui, e dá para vocês verem que a USP, a Federal do Mato Grosso do Sul, Unicamp, elas já estão no calendário 2020.2. O UFC, o FMG, né, retomaram agora, né, o FMG foi agora dia 3 de agosto, e já no primeiro dia já caiu a plataforma, né, como você já deve estar sabendo, se tiver algum estudante da UFMG pode aí me ajudar, me auxiliar aqui. Algumas outras decidiram por período emergencial, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, tanto na Universidade Federal de Juiz de Fora e no Instituto Federal do Sudeste de Minas, nós estamos fechando as resoluções e já vamos começar a trabalhar o calendário, né? Então, está aí, tanto na UFPA quanto na UFJF, tem ainda em trâmite essa resolução e o calendário, né? Bom, em primeiro lugar, reconhecemos que este é um debate complexo, né? Falar sobre o ensino remoto emergencial é um debate complexo, e por isso mesmo deve ser feito de forma democrática, transparente, a partir do envolvimento de toda a comunidade, com o tempo e a reflexão que a questão exige. Em segundo lugar, qualquer iniciativa de usar esse momento para naturalizar a substituição de aulas presenciais por ensino à distância, no caso que está acontecendo já com as escolas particulares, né, representa uma forma inaceitável de precarização do trabalho docente, perda de qualidade do ensino e aprendizagem. Bom, esse daí é o professor da escola particular e alguns professores também de algumas universidades, né, que já adotaram o ensino remoto emergencial. Tá aí, né, todo o trabalho que o professor tem que fazer, além, a mulher, né, no caso, a professora, além de fazer isso tudo, ela também tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar dos cachorrinhos, eu tô com minhas duas aqui, né, isso porque eu aprendi outros 3, tem que cuidar com a internet, né, porque a internet, ela é limitada, engana-se quem fala que ela é ilimitada, porque, né, o uso de dados numa atividade síncrona, como nós estamos tendo aqui agora, faz com que a minha internet caia, né, então nós temos que pensar nisso tudo. A fadiga ocular, né, tem dias que eu tenho que, às vezes, colocar óculos escuros para poder fazer qualquer tipo de reunião à noite, né, e afora que já existem estudos que determinam que as reuniões online, as aulas online, né, todo esse atendimento, essa enorme quantidade de trabalho está fazendo com que as pessoas adoeçam, né, fazendo com que os professores e os estudantes também adoeçam. Então, nós vamos trazer aqui propostas concretas, tá? No caso de instituições que já tenham adotado ou estejam caminhando para a adoção dessa modalidade. Primeira delas, exigir das administrações um debate transparente e democrático, envolvendo toda a comunidade, garantindo tanto a produção de informações atualizadas e confiáveis, quanto espaço para que os movimentos de docentes, discentes e técnicos administrativos apresentem suas reivindicações. Foi aberto, né, questionários através do Google Formulário, tanto no Instituto Federal do Sudeste de Minas, quanto na Universidade Federal de Juiz de Fora. E algumas outras também estão fazendo dessa forma, né? Exigir o compromisso de que tal retomada por meio do ERE seja apenas e tão somente em caráter emergencial, momentâneo e extraordinário. Não pode virar regra, tá, gente? Não pode virar regra, porque nós crescemos muito mais a partir do momento que nós nos relacionamos, né? Na sala de aula, eu, por exemplo, aprendo muito mais do que ensino. Então, isso faz com que a gente cresça.
cobrar, tanto das administrações quanto do governo, que priorizem plataformas públicas de ensino, reconhecidas e construídas pelas próprias instituições públicas, limitando o uso de plataformas privadas, a gente vai falar sobre isso aqui agora, quando falarmos sobre o capitalismo de vigilância, nas atividades de ensino, e apontando para a luta pela soberania digital, como meio de assegurar o acesso livre, gratuito e seguro às redes digitais e combatendo os processos de privatização derivados da imposição da EAD pelo atual governo. Falei sobre o capitalismo de vigilância, está aí, da professora Xoxana, que é uma professora da Harvard Business School. Ela fala que o seguinte: há o oportunismo das empresas de tecnologia e de comunicação e o risco de apropriação de dados e privatização. A gratuidade de aulas online, por exemplo, costuma esconder modelos de negócio em que o lucro das empresas vem da exploração dos dados dos seus usuários e venda do banco de dados, para ofertar produtos e serviços, o que é chamado de capitalismo de vigilância. Vocês percebem isso, quando vocês acessam qualquer tipo de rede social, começa a pipocar, né? Coisas que você já sabe o seu hábito de consumo, né? Então começa a pipocar na tela algum tipo de produto ou serviço que você queira consumir. Exigir garantias contra a precarização do trabalho, do ensino, que envolvem regulamentar o tempo gasto com preparação, planejamento, atendimento a estudantes, regulamentar o tempo gasto das reuniões virtuais e o intervalo entre elas, limitar a jornada de trabalho, assegurar jornada diferenciada às mulheres e a professores que tenham filhos ou outros familiares que exigem cuidados, como eu falei, né? Além de ser professora, eu sou dona de casa, eu tenho filhos, né? Eu cuido dos meus cachorros, enfim. Garantir capacitação e isonomia das condições de trabalho, garantido para padrões mínimos de velocidade de rede, como eu falei, a nossa internet é limitada, engana-se quando fala, né, de internet ilimitada, equipamentos e softwares com aquisição de planos, equipamentos e licenças, demandar compensação aos docentes através de benefícios e complementos salariais, pelos custos extraordinários que terão de arcar pessoalmente para preparar e desenvolver atividades. Exigir uma política consistente de inclusão digital para os discentes, baseada em dados atualizados sobre o perfil socioeconômico dos estudantes e das estudantes e suas limitações sociotécnicas, garantias de acesso à internet, a equipamentos e local de aprendizado. Vou fazer uma pesquisa e vou usar o Google Formulário. Eu tive tanto de resposta. Óbvio, né? Às vezes não tem acesso, né? Aquele estudante que foi direcionado à pesquisa não tem acesso à internet. O que a gente faz? Liga, manda cartinha, usa correio, não é isso? É o que a gente... são as ferramentas que temos por enquanto. Exigir uma regulamentação emergencial, como eu falei, né, para que isso não vire regra. Quanto aos cursos de pós-graduação lato sensu, as atividades presenciais deverão ser recompostas sob formas acordadas entre as partes envolvidas, no caso, estudante, coordenação e professores. Então, vamos lá. Para o retorno das atividades presenciais, quais são as nossas exigências, ou o que deveria ser as nossas exigências? Exigência que o retorno presencial das universidades, IFES e demais escolas públicas, decidido de forma democrática, com participação de docentes, estudantes, servidores técnicos administrativos, e a partir dos critérios científicos definidos pela OMS, com o máximo de respeito à saúde e à vida. Protocolos sanitários claros para o retorno, também construídos de forma democrática e com garantia de recursos por parte do governo federal, para aquisição de EPIs, né, dos equipamentos de proteção individuais, testagem abrangente e demais insumos para garantir máxima segurança para toda a comunidade. Aí vem a nossa conclusão. Liz, você está defendendo o ensino remoto emergencial? As pessoas com as quais você
você lida, né, outros professores que vocês debateram isso e chegaram à conclusão que vocês têm que defender o ensino remoto emergencial? Não, gente, não é isso. Qual que é a nossa posição, né? Qual que é a minha posição? Não é a defesa do ensino remoto, mas de erguer as reivindicações, por isso que nós colocamos propostas concretas, em face do ensino remoto emergencial, que se imporá, como já está se impondo, tanto pela subordinação das instituições ao mercado, como pela pressão, obviamente, dos estudantes, né? É claro que a gente compreende isso, que não querem atrasar seus cursos em 1 ano ou 1 ano e meio. Em caso dos IFES, né, que nós somos aí 38 institutos federais espalhados, né, por todos esses rincões do Brasil, em 654 campi, a conquista de um diploma, né, quando um estudante conquista um diploma, é a diferença entre uma vida miserável e uma vida razoavelmente digna. Então, nós temos que considerar isso, né? Aí tem 2 efeitos. O primeiro deles, ao fingir que estamos resistindo ao ensino remoto, né? Porque tem muitas correntes políticas, né, que estão falando isso. Nós temos que, né, combater, nós temos que fazer propostas concretas, nós temos que nos fortificar, né, para que isso não vire regra. Mas nós não podemos ser contra o ensino remoto, porque aí seremos contra o ensino. Aí as nossas universidades e institutos federais ficarão vazios. Vocês, estudantes, nós, professores, ficaremos sem contato. Isso é prato cheio, né, para poder nos privatizar. Então, aí tem 2 efeitos. Ao fingir que estamos resistindo ao ensino remoto, deixamos os governos com a faca e queijo na mão para jogar a sociedade contra nós. E vem mesmo, fala, né? Chama tudo, fala que tem que privatizar mesmo, professor vagabundo, mas que fala também? Universidade é lugar de não sei o quê, né? Não tem aula, enfim. E, em segundo lugar, deixamos os docentes e as docentes e os estudantes sem bandeiras para enfrentar a circunstância do ensino remoto. Bom, pessoal, eu agradeço muito e parabenizo a comissão organizadora do primeiro Congresso de Matemática, acadêmica e profissional. Eu agradeço a Johanna e a Larissa, que moderaram aí, que estão moderando o nosso debate. Agradeço muito a presença de todos vocês. Abro agora para os questionamentos. Peço que vocês se cuidem e cuidem também dos seus familiares, né, e amigos, tá? Agradeço demais. Agora podemos, né, ir para os questionamentos, se tiverem. Gente, se alguém tiver algum questionamento, pode mandar aqui no chat, tá? Que eu leio para a professora Liz. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida sobre o R? Nenhuma dúvida, nenhum complemento? Poxa vida, se eu soubesse. Todo mundo não tem nenhuma pergunta. Nada. Eu vou escrever aqui o meu contato, tá bom? Quem quiser, vou colocar no chat. Quem quiser pedir material. Tá. Sobre a avaliação de ensino remoto, como sugere? Só um minutinho. É o seguinte, enquanto as atividades, lembra quando eu falei em relação à internet, né? Que existe a crença, né? Ilimitada e limitada. É óbvio que é limitada sempre, porque reduz, né? O nosso pacote de dados. Em relação às atividades, o que eu sugiro, enquanto estudiosa de educação à distância, desde
desde 2000, né? Tô velha, né, gente? Então, eu opto sempre pelas atividades assíncronas, né? O professor grava um vídeo, porque assim, nós não temos condições de uma aula de 50 minutos, olha, veja bem, ser 50 minutos live. Não temos condição disso. Isso é muito cansativo. Porque nem sempre isso gera aprendizagem também. Então, eu sempre opto pelas atividades assíncronas, porque aquele limite de 8 a meio-dia e de 6 às 22 horas, né, que são, que no caso é o uso de dados, né, em maior quantidade, numa atividade assíncrona, o estudante vai ter vai poder fazer ter essa aula durante o período da tarde, por exemplo, né? Mas aí tem alguns professores que falam, mas aí vai ficar a minha aula no YouTube, vai fazer... Mas é a condição atual que nós temos. Então, eu, particularmente, oriento para ser atividades assíncronas, por ser menos cansativo, né? Agora, formas de avaliação, como foi questionado aí. O que eu sugiro, né? Grupos de estudos, dá trabalho, né, Elis? Dá trabalho. Utilizando, né, vou falar o atual, porque ainda não temos, né, o que iremos fazer. No Instituto Federal, nós vamos utilizar o SIGA, mas ainda não sei quais são juro para vocês, tá? Confesso que não sei quais são as ferramentas que nós iremos utilizar dentro do SIGA, né, o que está aberto para nós. Mas atual, o que nós iríamos fazer? O Moodle, ele apresenta, a plataforma que a UFJF tem. O Moodle, ele tem atividades como acrósticos, ele tem atividades de escolha, né? Escolher uma alternativa, escolher várias alternativas, tudo isso o Moodle já apresenta. Ele tem a opção de escrever textos, ele tem a opção de fazer cálculos numéricos, o Moodle tem tudo isso. No SIGA, que eu não sei, tá? Então, aí vai depender da criatividade do professor para poder fazer esse tipo de avaliação, porque o Moodle já oferece, né, essas opções de avaliação, tá? Então, é o que a UFJF vai trabalhar, não sei as outras universidades também, tá bem? Mas, peraí, deixa eu ver aqui. Tem mais aí pergunta? Eu acho que tem mais, Johanna. Tem sim, eu vou ler com você, da Flaviana. Tá. Alguma sugestão para fazer com que os estudantes sejam mais atuantes e corresponsáveis no ensino remoto? Sim, veja bem, quando saiu lá em maio, né, esses dados que eu coloquei, as amigas da Universidade de Santa Maria, da Fronteira Sul, de Itajubá, elas reclamaram muito, porque estavam trabalhando 14 horas por dia, às vezes numa única aula, 14 horas por dia. Por que isso? Como ainda não estava decidido o que iria utilizar, né, foi assim muito... vou usar uma palavra assim, muito rapidamente, né, feito, enfim. Aí utilizava-se e-mail, utilizou o Google for Education, utilizou o WhatsApp. Então, foi visto que os estudantes, se deixasse, ficava 24 horas, tá? É isso. Então, o que eu penso é estabelecer regras, né? Se for utilizar o WhatsApp, por exemplo, estabelecer regras de conduta para esses grupos, né? Para que não fuja das regras nem das atividades, que o professor eleja líderes, né? Ou coordenadores destes grupos, né? Ou outros professores, para poder ajudar a elaborar essa frequência. Aluno que some, liga, o professor já tá muito ocupado, ligando. Então, esses líderes, esses coordenadores também ajudem, né, a entrar em contato e chamar o estudante de volta, porque também, né, como você falou, né, essa responsabilidade não é só do professor, é do estudante, né, também. Então, ajudem
aos professores, para poder fazer com que isso funcione. E cobre, gente, cobre das suas universidades que utilizem as plataformas públicas por conta, né, dessa venda de banco de dados que pode acontecer com os nossos dados. Mais algum? Sim, Liz, vou ler para você. É do Christian. Liz, você acha que no futuro as aulas da Federal serão na forma do possível totalmente online, visando atender a crescente demanda de estudantes? Será que essa pandemia não foi uma forma de dar esse pontapé inicial? Bem, boa pergunta, Christian, boa pergunta. Mas veja bem, querido, eu serei bem sincera, né? Enquanto professora, eu já tenho 28 anos de sala de aula, ou até mais um cadinho, não sei. Enquanto professora, o que eu acredito é que o aprendizado acontece nas relações interpessoais, né? Então, vocês. Ela acontece também nos finais de semana, né? Ela acontece com os nossos familiares, ela acontece... enfim, ela acontece das relações. Eu penso, eu sou estudiosa da indústria 4.0, né? E da economia circular. Essa pergunta as duas perguntas que você faz, né? Se formos a indústria 4.0, uma política pública estabelecida na Alemanha para poder fortalecer, consolidar a indústria, né, em todos os setores naquele país. E disso, né, isso foi em 2011, com implementação em 2012, e em 2016 surgiu a economia circular. O que a economia circular fala? Ela fala da virtualidade do trabalho, é isso. Né, com a desculpa, né, eu falo desculpa, por quê? Porque a gente sabe que é o capital que está agindo. Né, não podemos ser inocentes e falar, estão preocupados com o meio ambiente, estão preocupados com a nossa vida. Não, eles não estão preocupados, eles estão preocupados em gerar capital, os ricos ficarem mais ricos. Vimos aí, né? Não sei quanto, 32 bilhões ou 47 bilhões para algumas pessoas, não é isso? Bom, enquanto nós estamos mais pobres. Então, se deixarmos, aí é hora da gente implementar essas propostas concretas que eu apresentei para vocês. Por que isso? Porque a tendência sou eu e você aqui, ó, essa virtualidade. As impressoras 3D, né? Daqui a pouco já estão vendendo carros, já está acontecendo isso, né? Na Alemanha, na China, está vendendo carro e chegam as peças, né, mais importantes e você imprime numa impressora 3D na sua casa, arcando com os custos fixos, água, luz, telefone, internet, né, material, né, matéria-prima da impressora 3D. Então, esse o nosso destino. Mas nós temos que combater isso. Nós temos que combater. Por quê? Nessa virtualidade, quem é que vai pagar? Né? Quem vai custear isso? Somos nós. São vocês, estudantes, somos nós, professores. Tá? Então, nós temos que trabalhar emergencialmente dessa forma que está acontecendo hoje, e para quando isso tudo passar, que será o pós-pandemia, né, a gente tendo consciência do que eles querem fazer conosco, aí a gente tem que mudar essa situação, né? Se a gente não mudar tudo, a gente muda um pouquinho, obviamente. Espero ter respondido, tá bem? Tem outra pergunta do Lincoln. Quanto às práticas e estágios dos alunos de licenciatura, o que você sabe sobre? Nessa resolução da Universidade Federal, eu acho que vai ser... Eu não sei como que vai acontecer, né? Do IFE, eles estão fazendo ainda a resolução das licenciaturas, como que vai acontecer, não sei se vai acoplar, né? Vai dar mais um tempo para quando for permitido a forma presencial, né, de estágio. Até porque, gente, olha, numa licenciatura de matemática, vou falar a verdade, a escola pública estadual e a escola pública municipal também está do mesmo jeito que nós, né? O governo de Minas, que é a melhor
educação remota, né? Que estabeleceu somente 30% das cidades, dos 853 municípios que estão trabalhando com a TV Minas. Né? Então, e nem todos os estudantes estão lá fazendo as atividades. Então, assim, nós temos que ir devagar. E parece que será, eu acho que, eu avalio que essa é a definição da resolução, tanto do IFE quanto da UFJF. Será postergado esse momento de estágio, mas darão prioridade para quem já está nos anos, né, de conclusão, e que não será prejudicado se ficar mais, né, lá para frente. É isso que eu me recordo das resoluções, tá? Tem mais uma aqui, Liz. Tá. Vitor. Bom dia, professora. Eu gostaria de perguntar sobre os ataques ao orçamento do ano que vem, em relação aos órgãos de pesquisa, vide o INEP, que teve seu orçamento zerado. Isso, é o INPE, né? Veja bem, Vitor, foi isso que eu falei em relação ao corte. Esses 4,2 bilhões, a gente falou que é para a educação, mas o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, ao qual o INPE faz parte, perdeu 90% já agora em 2020. Esse governo, a gente sabe, né? É negacionista mesmo e é anti-ciência. Não quer. Né? Daqui a pouco vai começar a taxar livros, né? Porque proibir não pode, né? Porque senão a sociedade vai falar. Se queimar também não pode, né? Porque isso já aconteceu antes. Então é melhor taxar, né? Porque aí evita o pessoal de comprar, né? Isso é muito sério. Aí nós vamos ter que mobilizar também. A nossa vida não será fácil, não. Pós-pandemia, já não está sendo fácil agora, tá? Mas também não será fácil pós-pandemia. E é interessante, né, por ter esse conhecimento, né, que eles querem nos deixar dentro de casa, cada vez mais imbecilizados, porque a educação à distância faz isso, faz com que você forme mão de obra e não cérebro de obra. Por isso que eu falei, quando a gente está em sala de aula, a gente aprende muito mais, porque a gente troca informações, a gente tem um debate crítico daquela matéria, a gente faz conexões com outros países. E na educação à distância, a gente tem que trabalhar somente conteúdo, né? Porque tem um prazo, não é isso? Tem que fazer todas as atividades, tem que obedecer, né? O Moodle pode cair, o SIGA pode cair, como aconteceu no UFMG. Então, o que eles querem é isso, né? Que sejamos meros mão de obra, né? Não quer que a gente pense. Quer acabar com os nossos institutos federais e com as universidades, porque a gente faz pesquisa, isso faz com que o estudante pense, a gente faz extensão, isso faz com que o estudante e a comunidade se envolva, né? Afora o ensino, que é um debate muito crítico, tá? Mais alguém? Mais uma aqui. Guilherme, olá, professora. Neste contexto, qual o seu posicionamento sobre as consequências de reprovas no histórico escolar? Aqui na UFSCar, o prazo de amplamento foi estendido e decidiu-se que não haverá impacto no índice de rendimento dos alunos. Sim, é o que eu penso. Eu também penso isso. O que eu, assim, eu gostei muito da proposta do IFE Sudeste, do nosso IFE. Que fizeram? Um regime especial de inverno, para começar, né, trabalhar. Isso foi no final de junho, com as matérias sendo as disciplinas oferecidas para os professores que quisessem oferecer matérias, né? Eu acho que até dia 15 ou dia 14 de julho, não sei, para começar agora em agosto, tá? Então, assim, o que eu penso do ensino remoto emergencial é isso, fazer esse teste com algo, né? Esse regime especial de inverno, como foi feito no IFE, para poder testar, ter todas as garantias, né? Os estudantes não perderão, não podem perder as garantias que tem, né? De trancamento, não pode perder, o que eu acho que não devo fazer, não tranque sua matrícula, não se desmatricule, não perca a oportunidade de estar
numa universidade ou num instituto federal. E depois, o que o IFE está fazendo? Agora eles estão acabando a resolução, né, do ERI, e estão elaborando também o calendário, né, para voltar o 2020.1, né, o primeiro semestre de 2020.1, que parece que será de setembro até abril, não foi definido ainda o calendário. Então, o que eu penso é isso, fazer de forma, né, adequada, devagar, né, para a gente poder crescer. Por quê? Porque pode ser que o SIGA, nesse regime especial de inverno com as disciplinas, pode ser que o SIGA dê pau, pode ser que o SIGA trave, pode ser que haja perda do acesso à internet, energia, principalmente agora, nesse período aqui, em Juiz de Fora e região, é um período que começa a chover muito. A partir de 22 de setembro, começa a chover demais, muito raio, né? Então, isso tudo, existe a inconstância da energia elétrica, fora a internet, né? E, enfim. Então, o que eu penso que tem que ser devagar, mas eu falo para vocês, não se desmatricule, não saia da universidade, não perca a sua vaga. Vamos juntos, tá? Até sair disso, porque isso vai passar, gente. E nós temos que sair mais fortalecidos. Politicamente, nós temos que sair mais fortalecidos em relação às nossas críticas, nós temos que sair mais fortalecidos enquanto estudante, enquanto professor, enquanto ser humano, tá? Mais algum? Não, agora acabou. Você não fugiu do tema, tá, querido? Absolutamente. É bom, né? Até para poder... eu penso tanta coisa, até para poder ajudar vocês também, né? Até esvaziar meu cérebro. Mais alguma coisa? Ó, meu e-mail passei aí, se quiser os slides, se quiser o texto, eu passo tudo para vocês. Estou muito feliz mesmo, agradeço demais o convite, espero estarmos juntos, né, agora e pós-pandemia. Espero ver vocês, né, formados, empregados, né? Infelizmente, já teve dados da CEPAL e da Oxfam, que até o final de dezembro, 31 de dezembro de 2020, nós teremos 40 milhões de desempregados na América Latina. Nós hoje, aqui no Brasil, estamos em 32 milhões, né? 52% da classe trabalhadora está desempregada. Então, nós precisamos nos unir, né, para poder melhorar as nossas condições de trabalhadores, né, de pobres, de filhos da classe trabalhadora. Eu agradeço demais. Muito obrigada. A gente que agradece, tá, professora? Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a todos também, né, que participaram dessa palestra. O link do formulário de presença, ele já está no chat, tá bom? Esperamos que tenha sido grandemente enriquecidos com essa atividade, tá bom, gente? Bom dia e abraço. Tchau para vocês, bom dia para vocês. Cuidem-se dos seus familiares e amigos. Tchauzinho.